Esta é mais uma edição do Projeto Conectados, um projeto feito especialmente para você que tem muitas dúvidas a respeito de muitos assuntos. E o tema de hoje é justamente um namoro. Existe uma idade certa para começar? E quando surge o sentimento, o que fazer? Para esclarecer essas dúvidas, nós convidamos aqui o pastor Elbert Almeida, que vai conversar um pouco, vai fazer um bate-papo com a gente para tentar esclarecer a respeito desse assunto tão importante na fase da vida, né, pastor? Bom. É verdade, Spinelli. É um prazer poder estar aqui participando deste projeto Conectados. E estamos aqui justamente para poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante na vida do adolescente. Obrigado mais uma vez. Olha só, pastor, na adolescência, quando chega a adolescência, na verdade, as brincadeiras mudam, né? Começam também a aparecer as espinhas no rosto, na verdade. Quer dizer, e começam também a aflorar aí muitos sentimentos e muitas dúvidas na cabeça do adolescente. Chegou o tempo certo para namorar? Bem, Spinelli, é difícil a gente falar que existe assim uma idade certa para o início do namoro, né? Porque isso é muito relativo, alguns despertam para essa necessidade mais cedo do que outros. Então eu diria o seguinte, é importante que quando uma pessoa estiver pensando em entrar num relacionamento, que eu chamo de namoro, é importante que ele já tenha um certo amadurecimento. Porque é uma idade, como você mesmo falou, é uma idade onde muitas decisões precisam ser tomadas, muitas escolhas precisam ser feitas. Então é importante que haja um amadurecimento para esse momento tão importante. Eu diria o seguinte, que o ideal é que o adolescente pensasse nisso, quem sabe, depois do ensino médio, seria uma boa idade para começar um namoro mais sério. Agora, não existe aquela fase, por exemplo, nesse período, em que ele não começa a se cobrar muito, existe muita cobrança por parte dos pais, e ele fica na dúvida, será que eu tenho que esperar? E se surgir realmente o sentimento, se ele acha que ele está amando alguém? É verdade. Essa pergunta sua é muito importante, Spinelli, porque existem alguns adolescentes que despertam para a necessidade de um namoro mais cedo do que outros. Eu acho que nós não podemos reprimir, cada pessoa tem o seu tempo, o seu momento certo. O importante é que não se pule etapas, não é? Todo o relacionamento de namoro, noivado, casamento, ele passa por um ciclo. É o chamado ciclo do relacionamento. Então, a primeira coisa é a concordância. Segunda coisa, a autorrevelação. Depois vem um terceiro passo, que é a dependência mútua. E, por fim, a necessidade de intimidade. É importante que aqueles que comecem a namorar tenham a consciência de que terão que trilhar por esse caminho. E se pularem etapas, então isso pode ser prejudicial. Então, se no momento em que a pessoa está pretendendo namorar, ela começa a namorar, na faculdade, por exemplo, ela já terá passado por algumas etapas e feito algumas escolhas que serão fundamentais para o sucesso do namoro. E existem, Spinelli, alguns sinais positivos que uma pessoa pode observar para saber se a pessoa com a qual ela pretende se relacionar está interessada nela também. Os estudiosos dizem que um dos sinais positivos é a forma de olhar. Dependendo da forma como a jovem olha para o rapaz, dependendo da forma como o rapaz olha para a moça, ele já pode estar dizendo se ele está interessado ou não. Então o olhar diz muita coisa. O sorriso é a mesma coisa. Por exemplo, numa faculdade ou num colégio de ensino médio, eles podem estar no mesmo ambiente de sala de aula ou num pátio da faculdade, mas os olhos se buscam. Os olhares se buscam o tempo todo. Tem que ficar antenado aí também. Tem que estar né? o tempo todo antenado, porque em algum momento alguém pode estar observando você. Então é importante que se observe esses sinais. Um outro sinal, por exemplo, que eu julgo interessante, é a sincronização da postura. Os estudiosos chamam isso de dança sincronizada. É a sincronização da postura. É muito normal e muito comum você ver, por exemplo, dois adolescentes que estão conversando em determinado local e eles têm uma sincronização perfeita quando existe atração entre eles. Quando não existe atração, então não existe uma sincronização perfeita. Então o rapaz ele coloca a mão no cabelo da moça, ela dá um passo para trás, ele dá um passo para frente, ela vai para a esquerda, ele também acompanha. Então há uma sincronia na postura. Então esse é um sinal positivo. Eu acredito também que a forma como eles conversam pode demonstrar também um grau de interesse. Por exemplo, a voz da moça se torna um pouco mais meiga e a voz do rapaz se torna um pouco mais suave, ele se torna um galã, porque ele quer conquistar a moça. Então esses sinais são importantes. Dizem os estudiosos que quando uma moça, uma adolescente, está interessada num jovem, num rapaz,
ela tem a tendência de cruzar as pernas. E pode ser que você, adolescente, esteja se perguntando ou questionando, né? Mas será que em todos os casos isso acontece dessa maneira? Bem, é natural a gente pensar que se uma moça, por exemplo, está à vontade com a presença de um rapaz, ela vai ficar muito à vontade, não é? Se ela não estiver à vontade, se ela não estiver satisfeita ou feliz com a presença do rapaz, ela vai colocar as mãos nos joelhos, ela vai encostar um pouco mais distante, se estiver sentada num banco. Agora, se houver o interesse, ela vai estar com as pernas cruzadas, porque ela vai estar se sentindo completamente à vontade. Agora, então, é mais uma postura de alguém que está à vontade. Agora, não vai pensando, viu, adolescente? E é perigoso você pensar que toda moça que estiver com as pernas cruzadas está interessada em você. É um sinal já, isso, né? Você pode se decepcionar. É que alguns também são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos. Perfeito. Eles demonstram isso mais facilmente, né, pastor? Perfeito. Então é importante observar esses sinais. Quando a moça não está interessada, ela costuma falar num tom de voz um pouco mais alto, não é? Mas quando há interesse, os dois falam no mesmo tom. Então são alguns sinais positivos que podem ser observados. Pastor, o senhor falou rapidamente sobre a questão da compatibilidade. Que princípios podem ser usados para avaliar a compatibilidade do namoro, nesse caso? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, Spinelli, porque no namoro é precisa de avaliação, né? E um jovem, um adolescente, ele pode ter muito sucesso se ele observar esses princípios de compatibilidade. Eu diria que esses princípios são idade, cultura, educação, fator socioeconômico, raça, religião. São princípios que eu diria o seguinte, em maior ou menor grau, essas diferenças podem ser fatores geradores de conflitos num relacionamento. Eu não poderia dizer que uma pessoa que se casa com uma outra pessoa ou se relaciona no namoro com uma pessoa de uma religião diferente, que eles não vão ser felizes, que não vai dar certo. Não é uma questão de preconceito. Não é uma questão de preconceito, mas é um princípio de compatibilidade e quanto maior for a diferença entre os dois, isso poderá ser um fator gerador de conflito. Eu diria que quanto mais distante eles estiverem nesses princípios de educação, cultura, idade, pode gerar maiores conflitos. Por exemplo, uma adolescente que estuda e faz medicina e se casa, ou melhor, e começa um relacionamento com um rapaz que não terminou o ensino médio e que não tem pretensões de fazer uma faculdade. Eles podem se casar? Podem ser felizes? Até podem. Okay. Mas esse relacionamento pode ter conflitos maiores até? Também não podemos negar isso. Então eu diria o seguinte, que quanto maior forem as diferenças, maior a probabilidade de terem conflitos no relacionamento. Então esses princípios são importantes. Idade, educação, cultura, religião, raça e a questão espiritual, né? A espiritualidade é muito importante também ser analisada. A questão é que hoje, em função do acesso às redes sociais, as pessoas elas têm esse relacionamento muito próximo, né? Perfeito. E elas se conhecem por intermédio dessas redes, sem mesmo terem essa relação próxima e acabam tendo envolvimento. Perfeitamente. Isso pode gerar um conflito mais tarde. Perfeitamente. Então é importante que se conheça mesmo. E o namoro é para isso, né? Para que eles possam se conhecer. Então as pessoas só passam a amar um ao outro, as pessoas só passam a se amar quando elas gastam tempo juntas, quando elas convivem juntas, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, eles têm que se relacionar, têm que se conhecer e esses princípios são muito importantes para o sucesso. Agora, pastor, o adolescente ele vive tudo que ele vai fazer de uma forma muito intensa. Verdade. Existe um limite físico para o namoro? Eu diria que sim. É importante que o adolescente compreenda que ele está com os hormônios à flor da pele. É natural, e isso é normal, e não seria normal se não fosse assim. É verdade. Então, ele tem que compreender que ele foi criado por Deus como um ser sexual. Okay. Não é? O sexo é uma bênção para o ser humano. Assim como o sábado, por exemplo, foi criado para que fosse um elo de prazer entre Deus e o homem, e o apetite é o prazer que o homem sente consigo mesmo, o sexo é o prazer que o homem tem com a mulher. Então, isso é natural, é normal, e Deus fez isso para o prazer do ser humano. Então, há um limite. Por quê? Porque Deus entende que o sexo ele deve acontecer num contexto. E, segundo a Bíblia, deve acontecer no contexto do casamento. Por isso, Deus orienta que não se adultere, no caso de pessoas que já são casadas,
e que não se pratique a fornicação, ou seja, dois jovens ou adolescentes que não têm um compromisso legal possam viver como marido e mulher. Então, qual é o limite para que se evite chegar a esse ponto? Existe uma coisa que os estudiosos mencionam, que são as carícias leves e as carícias pesadas. Qual é o propósito da carícia? O propósito da carícia é estimular a pessoa. Qualquer tipo de carinho que é feito, seja de um filho em relação à mãe, do pai em relação ao filho, quando se faz um carinho, o propósito é proporcionar prazer para a pessoa que você ama. No caso de um namoro, quando um adolescente que está com a sua namorada, ele faz um carinho, ele está proporcionando prazer. No caso específico do namoro, as carícias leves vão expressar o sentimento, a intenção de proporcionar prazer para a pessoa que se pretende amar, mas com segurança. E qual é o propósito da carícia no casamento? O propósito da carícia no casamento é preparar o casal para o ato sexual. E eu estou falando de carícias agora pesadas. Quando um casal de adolescentes começa a namorar e eles começam a praticar carícias pesadas no namoro, então acontece no namoro o que deveria acontecer somente no casamento. Então, carícias pesadas seria já o ato sexual, pastor, é isso ou não? Na verdade, existem as carícias leves, como eu mencionei, e existem as carícias pesadas. As carícias pesadas, eu diria que que é o toque nos seios, o toque nos órgãos genitais, que é justamente o momento em que o casal se prepara, quando eles estão no contexto do casamento, para o ato sexual. Então, esse tipo de carícia pesada deve ser evitada no namoro, porque ele é um incentivo, ele prepara o corpo para o ato sexual. Não só fisicamente, mas psicologicamente, o casal é preparado para esse momento. E isso não deve ser praticado porque vai levar o adolescente a ter o impulso e o desejo de praticar o sexo. E agora, se o relacionamento já estiver além desses limites, o que fazer, pastor? Essa pergunta, Spinelli, ela é muito importante. Eu creio que o adolescente cristão, ele deve pensar primeiramente em fazer a vontade de Deus. Uma vez que ele compreendeu qual é a vontade de Deus, o que a Bíblia fala e quais são as orientações para o seu namoro, e ele descobriu que ele foi além dos limites, ele deve, em primeiro lugar, orar a Deus e pedir a Deus que o fortaleça, buscando através de uma comunhão pessoal com Deus, o poder para poder vencer as suas tentações e essas situações. Agora, é importante também que ele se cuide, que ele faça parte dele. Então, é importante que ele cuide com quem ele está namorando. É importante saber, eu estou namorando com uma pessoa que tem uma boa reputação, então é importante você cuidar com quem você namora. Como namora, né? Tem que ter cuidado para não avançar o sinal. Não avançar o sinal. O horário do namoro é importante. É importante namorar num contexto familiar, não em lugares isolados, que permitem que a pessoa seja tentada a fazer aquilo que não deve fazer. Então eu costumo dizer o seguinte, nessa questão do aspecto físico, nessa questão da intimidade no namoro, a pessoa tem que cuidar muito com o horário, o lugar e com quem eu vou estar namorando. Isso vai determinar se eu vou ou não fazer o que Deus pede que eu faça no namoro e no casamento também. Bem, pastor, esse é um assunto que a gente aborda ainda outros temas muito importantes aí para o adolescente que está acompanhando. Agora, para finalizar, eu queria que o senhor definisse aí o que seria um namoro cristão e relacione algumas dicas para que os adolescentes que estão assistindo agora querem ter um namoro cristão. Bem, Spinelli, em primeiro lugar, eu creio que se o namoro é um namoro cristão, ele deve ser pautado sobre a palavra de Deus, né? Ele tem que ter o embasamento da Bíblia e as orientações de Deus. Acho que isso é o mais importante, porque a Bíblia é um grande manual para todos os relacionamentos. Eu diria que o namoro cristão é aquele namoro que os jovens se preocupam com a felicidade mútua. É diferente de um ficar ou ficar ficando, quando não existe um compromisso. Quando nós realmente amamos as pessoas, nós nos preocupamos em fazê-las felizes. Então, o namoro cristão ele visa o bem-estar não só do outro, mas o bem-estar mútuo, mas nunca tendo um objetivo egoísta. Então é importante que haja essa preocupação. Por isso, devem sempre seguir as orientações dos pais, porque os pais têm mais experiência do que nós. Então sempre quando um pai dá alguma orientação, algum conselho, é importante que você faça uma reflexão, porque eles têm mais experiência
do que os adolescentes. Eu acho que é por aí. Se nós seguimos esses caminhos, nós teremos muita alegria nos nossos relacionamentos. Tá certo. Mais uma vez eu quero agradecer aqui ao pastor Elbert Almeida pelo seu esclarecimento, tirando dúvidas dos adolescentes nesse projeto Conectados. Prazer, muito obrigado mais uma vez. Bem, eu gostaria de dizer a você que estou feliz por participar desse projeto e dizer que Deus vai lhe abençoar muito. Deus tem um grande plano para a sua vida. Se você seguir as orientações de Deus, você será muito feliz. Muito bem, esse foi mais um tema do projeto Conectados. Espero que você tenha gostado e tirado as suas dúvidas. Até o próximo.